Bem, pessoal, fazendo a correção de mais uma lista de exercícios aí. Agora estamos nesse arquivo aqui, ó, o A04D, funções de grupo, ok? O que a gente tem aqui então? Ó? Selecione o código departamento, o nome do departamento e a quantidade de funcionários que trabalham no respectivo departamento. Nesse caso aí, o que a gente então tem que fazer? Nós vamos precisar de alguma forma fazer uma classificação, ou nesse caso melhor ainda, né, um agrupamento, correto? Para resolver esse problema que a gente tem, select Department ID, Department Name, atenção, né? A quantidade de funcionários que eu tenho no departamento vai estar na tabela Employees. Por quê? Na tabela Employees é que consta qual é o departamento que cada empregado trabalha. Só que ali, ao mesmo tempo, eu quero o quê? O nome do departamento. O nome do departamento não está na tabela Employees, está na tabela Departments. Então, o que a gente está tendo que fazer aqui, ó, fazer com que precise de um natural join entre a tabela Employees e a tabela Departments. Ah, poderia usar o inner join? Poderia, tá? Sem problema nenhum, mas como ele já tem chave iguais aí do mesmo tipo e do mesmo nome, então ficou um pouco mais simplificado. Counting de asterisco. O counting de asterisco, a gente já sabe que faz o quê? A contagem de todos os registros na tabela. Só que aqui ele vai estar agindo em cima de quem? Em cima da função de grupo. A função de grupo, ela tem todos os campos do meu select, menos a própria função de grupo. Ó. Então, group by aqui tem todos os campos da minha select, menos o da minha função de grupo aqui, ó. Então, beleza. Tem o Department ID e o Department Name, correto? Apelidamos E a tabela Employees e D tabela Departments. Lembrem-se que, né, o D aqui está sendo utilizado, né, para identificar que esse campo é da tabela Departments. Se eu colocasse aqui, ó, um D ponto Department ID, essa consulta aqui ela já iria dar erro. Por quê? A partir do momento que eu faço o natural join, né, o resultado da minha tabela Department ID, ela não pertence nem à tabela Employees e não pertence nem à tabela Departments. Nesse caso aqui eu estou redirecionando o conteúdo. Ó. Então aqui ela iria começar o que? Dar erro. Columns there that are used for a named join. Correto? Então, nesse caso, quando a gente usa o natural join, nós não podemos identificar a coluna que está sendo a ligação. Então, aqui, o agrupamento está sendo pelo Department ID e, consequência aqui, Department Name. Então, por departamento, nós temos o que? Essas quantidades aqui de funcionários. Ó. Então, o IT, né, o departamento de TI, ele tem o que? 4 funcionários. Departamento de vendas, 6, departamento de marketing, 1, e assim sucessivamente. Correto? Então, isso seria o resultado aí do primeiro probleminha que a gente tem. Ok? Bom, o segundo, selecione o código de departamento, nome do departamento e a média de salário dos respectivos departamentos. Então, na verdade, esse exercício 2 a gente consegue aproveitar muito o código ali da 1. Né? Basicamente, a gente vai ter que só adaptar. Mais uma vez, estamos pegando dados da tabela Employees e a Departments. Como as duas têm o mesmo campo comum, que seria o Department ID, podemos fazer o Natural Join. Tá? Department Name é de uma tabela, Department ID seria o caso aqui da Employees. A média de salário, o salário ele tem que ser o quê? Da tabela Employees, justamente porque o campo Salary está nela. Como nós queremos a média, estamos aplicando o quê? O AVG, correto? Só que eu tenho o quê? Eu tenho um agrupamento aqui. No caso, Department ID e o Department Name. Tudo que está no Group By tem que estar na Select, certo? Ó, tem que estar na Select, menos a função de grupo. No caso aqui, a função de grupo é o AVG. Beleza? Então, nesse caso aqui, estamos tendo esse resultado. Né?
Finance, aqui o departamento 100, departamento ID 100, ele tem 7.920 a média salarial do departamento, tá? O IT, ó, departamento de TI da empresa, é a média salarial do departamento de 4.950. Sales, que seria de vendas, 8.500. Correto? Então, com esse select aqui, a gente resolve o segundo probleminha aí. Bom, o terceiro, né? Selecione o código do serviço, Job ID, a descrição do serviço, o maior valor de salário, o menor valor de salário e a média de salários por Job ID. Então, a gente vai precisar fazer um outro agrupamento também. No caso aqui, o agrupamento por Job ID. E a gente vai ter que achar, né, por Job ID, qual é o maior salário, o menor salário e a média. Podemos resolver dessa maneira aqui, ó. Né? Selecione o código de serviço, Job ID, descrição do serviço e o maior valor. Bom, Job ID está aqui, ó, código. Descrição vai estar na nossa tabela Jobs, aqui, ó. Como nós temos o que? Campos comuns entre a tabela Employees e Jobs, estamos fazendo também o Natural Join, correto? A ligação dessa chave seria pelo Job ID. Legal. Estamos querendo o maior valor, então, ó, max. O menor valor, mínimo. E depois a média aritmética, AVG. Tudo o que eu tenho no meu select precisa estar o quê? Na função de grupo, menos a própria função de grupo. Ó. Então, seriam os três casos aqui, funções de grupo, que eu não coloco aqui no group by. Correto? Dessa forma, nós fazemos o quê? Achamos, então, o máximo, o mínimo e a média de cada um dos Job IDs. Então, ó, o MKman aqui, o Marketing Manager, o maior salário seria de 13, o menor de 13, então a média acabou ficando de 13. Provavelmente só tem uma pessoa aqui, né? Ou, provavelmente também o que pode acontecer, eu ter 2 ou 3 ou mais pessoas com todos os mesmos salários. Agora, nesse caso aqui, ó, SH Clerk, né? O maior salário que eu tenho para esse Job ID é de 4.200. O menor salário que eu tenho é de 2.500. A média de salários, né, para esse Job ID é de 3.215. Correto? Vamos ver aqui um outro. Cadê o IT Prog aqui, ó? Né, que são programadores. O maior salário de um programador que eu tenho para esse Job ID é de 9.000. 4.200 seria o menor. 5.760 seria a nossa média de salários aí que a gente tem. Estamos então fazendo o que? O cálculo por grupo. Correto? Isso então resolveria o nosso terceiro caso aqui. Bom, aí ele fala aqui, ó, o quarto. Selecione a soma de todos os salários dos funcionários subordinados a Stephen King, inclusive o próprio Stephen King. Então ele quer saber a soma de todos os funcionários que trabalham para o Stephen King. Nesse caso, a gente pode pegar o Manager ID, né, que seria o quê? Que ele acusa quem é o gerente da pessoa, correto? Então, o que a gente teria que fazer aqui? Aqui a gente vai ter que trabalhar com algumas subselects para resolver esse problema aqui. O exercício ficou um pouquinho grande, mas é possível compreendê-lo aí. Primeiro, né, vamos entender o que está fazendo esse select mais interna. Se eu rodar só ele aqui, ele vai me trazer exatamente o que? O código do Stephen King, ó, que é o código 100. Correto? Então, estamos procurando o Employee ID, no caso seria o Employee ID aqui, o 100, onde o first name igual a Steven, last name igual a King. Legal. Só me traz o que? Um único registro de retorno, correto? Agora aqui, ó, select Sandy Salary as val1. Simplesmente eu coloquei qualquer nome aqui. From employees, where manager ID igual ao que? Ao código 100, que seria do Stephen King. Correto? Então, eu consigo ter o quê? Um outro resultado aqui, ó, nessa select, dentro da select.
Seria uma outra subselect, né? Eu acho que eu tenho que rodar até aqui, ó, sem fechar o parênteses. Deixa eu ver. Esse parênteses é daqui, ó. Então tem que rodar com ele. Beleza. Dá 155.400. Então, todos os funcionários que trabalham para o Stephen King têm, certo, a soma de salários de 155.400. Só que ele está pedindo também, inclusive do próprio Stephen King. Bom, eu preciso achar aqui nesse caso qual é o salário do Stephen King. Então, ó, eu criei uma outra select aqui, correto? Rodando ela, só o salário do Stephen King é de 24 mil. Ó. Legal. Essa primeira select aqui, ó, nós chamamos de A. E essa segunda select aqui nós chamamos de B. Se o retorno de uma select é uma tabela, nós podemos então colocar ela dentro de um from. Correto? Isso daqui tudo virou minha tabela A e isso daqui tudo virou minha tabela B, ó, dentro de um from. Legal. Agora sim eu consigo fazer o quê? Fazer a soma do meu val1 mais val2. Quem são val1 e val2? São os apelidos que a gente deu para cada uma das subselects no campo, no caso, soma de salário e o salário do próprio Stephen King. Estamos fazendo o quê? Estamos somando esses valores aqui, ó. Opa. E depois formatando, né, para que fique aí num formato mais legível. Então, esse exercício poderia ser resolvido dessa forma. Correto? Ficou um pouco grande aí, mas ele é bem tranquilo aí de se entender. Bom, o total, então, que eu tenho, né, dos subordinados, salários dos subordinados de Stephen King mais o próprio salário de Stephen King seria de 179.400. Tudo bem aí? Legal. E aí a gente tem o quê? A gente tem o quinto exercício. Selecione o nome e sobrenome dos empregados, a qual o salário seja maior que a média de salários do departamento de TI. Bom, eu preciso saber o nome e sobrenome de todos os empregados, que o salário deles seja o quê? Maior que a média de salários. Mais uma vez a gente precisa fazer o quê? Subselect. Nesse caso aqui, ó, a gente tem que pensar em duas partes. Uma delas, e seria o primeiro, é o quê? Achar a média de salário, certo? Do departamento de TI, no caso IT Prog ali, ó, programadores. Então, a média de salário dos IT Prog, com Job ID igual IT Prog, é de 5.760. Tá? A gente deu um AVG ali. Correto? E depois a gente está pegando o quê? Comparando, né? Ó, isso daqui é um único resultado, certo? Como eu estou utilizando o AVG, ele vai me retornar uma única linha, né? Se retorna uma única linha, é possível estar utilizando maior, igual, menor, correto? Então, o que a gente está fazendo? Agora um select de first name, last name e salary da tabela de employees, onde o salário seja maior do que esse resultado aqui, ou seja, 5.760. Então, rodando toda essa select aqui, ó, temos esses funcionários aqui, né, que fazem o quê? Que trabalham, desculpem, temos esses funcionários que ganham mais que a média de salários de IT Prog. Tá? Eu só estou achando estranho, ele não está me trazendo... aqui, ó, faltou um vírgula. Last name, vírgula, salary for employees. Então, aqui, ó. Porque como estava sem o vírgula, ele estava pensando que isso daqui era o apelido, na verdade, né? Mas não é. A gente tem o Stephen King, a gente tem a Nina, a gente tem o Lex, Alexander, Bruce, todos eles ganham mais que 5.760, que seria a média do valor do salário aí de TI. Ok aí? Então, dessa forma a gente resolve o último exercício da lista.